Sem dúvidas, o sofrimento, tristeza, lágrimas começam a partir de agora. Harou Ardo, Domo meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domesete Konakanojo aqui no canal. Esse é o capítulo mais recente, capítulo de número 253, o capítulo onde eu estava um pouco revoltado, um pouco decepcionado, mas estou mais feliz por conta dos comentários sobre esse capítulo, por incrível que pareça. Tá sendo muito engraçado a reação do povo, a gente vai conversar disso. Mas, para todo caso, Haru, o que você achou do capítulo? Sendo sincero e rápido com vocês, um capítulo totalmente decepcionante que gera revolta de grande parte do público. Não estou dizendo que por conta talvez só de Natsu e Rui. É um capítulo que já tá sendo aquele capítulo frustrante. Eu acho que eles estão colocando muito Rui e Natsu e isso já tá ficando saturado. E muito Hina sofrendo também é outra coisa que tá ficando saturado. Então já está me causando revolta isso. Mas para todo caso, o que eu gostei do capítulo? A última cena. Isso, basicamente. Foi a última página do capítulo. Eu não vou mentir, foi a única coisa que eu acho que prestou desse capítulo, que foi a parte do Toge Sensei que vai se desenvolver no próximo capítulo, que era algo que eu esperava desde o começo do Arco da América, e era algo que eu falei que provavelmente seria no vídeo passado. Então, é algo que eu estou feliz, porque é isso que vai acontecer. A gente vai ver, digamos que, a despedida do Natsu dele, a gente vai ver se o velhote vai morrer mesmo. A boa notícia é que ele não morreu enquanto o Natsu estava de namorinho, né, na América. Pelo menos estava vivo. Ou melhor dizendo, ainda está vivo. Então vamos ver como é que vai ser, digamos que esse encontro, essa conversa do Natsu e do Tougen. Vai ser bem interessante por conta de que a Hina está lá. E assim a gente pode falar ainda um pouco sobre algo que eu desenvolvi um pouco no vídeo passado, que é o possível consolo de Natsu. Mas então, esse capítulo eu até vou focar mais no Tougen, vou falar um pouco, digamos que sobre a Rui, sobre o Natsu, vou falar sobre a frustração que eu estou tendo ali em ver a Hina triste, e ainda vou falar agora sobre a opinião aí do povo, porque tá muito engraçado, digamos que os comentários sobre esse capítulo. Mas então, vamos falar sobre Domesete Konakanojo e seu capítulo mais recente, capítulo de número 253, mais conhecido como A Frustração de Hina Me Machuca. Antes de eu começar a ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo, eu quero falar uns comentários bem rápidos para vocês, meus queridos Kohais. A primeira pergunta, na verdade, o primeiro pedido, aviso, é dê like no vídeo. Por conta do quê? Porque o YouTube vendo que o vídeo tá com uma quantidade até boa de likes, uma quantidade bem grande, eu diria, ele vai recomendar o vídeo para outras pessoas. E isso ajuda o canal a crescer. Então, se você gosta do meu conteúdo, dos meus vídeos, se você é inscrito do canal, eu peço que você dê like. E eu sei que muitas pessoas não dão like. Então, não custa nada você colocar teu dedinho e dar o like. Poxa, então dá like no vídeo porque isso ajuda bastante. Também peço que você se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. E acredito que era mais isso, mas a pergunta que não quer faltar, que eu quero que vocês realmente façam isso, é que vocês coloquem nos comentários, respondendo a minha pergunta, que é: qual é o final ideal para Domesete Konakanojo? Eu quero que vocês me digam isso aí. Por conta do quê? Eu quero que vocês comentem, tipo, qual vai ser a fanficagem perfeita. Vocês podem fazer a vontade de vocês. Não é a vontade correta, a vontade de vocês. Se vocês quiserem matar a Rui, vocês podem matar ela de qualquer maneira. Se vocês quiserem colocar a Hina se pegando com o Kira, com o Shu, com o Natsu ao mesmo tempo, você pode fazer isso. Se você quiser ver um amor proibido de Hina, Rui, ao mesmo tempo que pegam o Natsu e torturam ele, também pode colocar isso. Se você quer ver Fumiya e Kobayashi no amor proibido, você também pode colocar isso. Eu acho que isso aí não foi muito legal, mas tudo bem. E acontece que você pode colocar o que você quiser, porque o teu comentário é a sua opinião. Qual é o final ideal que você quer ver para a obra? Se o seu comentário for muito interessante, for muito sério, for muito engraçado, pode ser que eu reaja nele em um vídeo. Então, por isso mesmo, comenta aí, faz teu comentário, tua fanficagem é perfeita. Não me importa se você é um inscrito mais tímido, se você não gosta de comentar muito, se você só vê os vídeos, comenta por favor. Se você já é um inscrito que comenta mais os vídeos, eu já percebo isso, comenta também. E independente, o que eu já quero pedir é que vocês não se metam na opinião dos outros. Vocês coloquem só a sua opinião. Não me importa se o outro matou a tua wife preferida, não me importa se matou o protagonista e você não queria isso. Não se meta, por conta de que eu estou pedindo a opinião de vocês, cada uma. Então vocês devem respeitar a si. Por isso eu quero que vocês só digam sua opinião. Tudo bem, se você quiser dizer a sua opinião sobre o que você achou da opinião da pessoa, ok. Mas mesmo assim, para evitar encrencas, não coloque. Só coloque sua opinião respondendo a minha pergunta: qual é o final ideal para a obra? E lembrando, eu prefiro que seja um comentário mais longo e completo do que vários comentários cortados, porque isso ajuda daí, se dependendo eu quiser fazer, digamos que um react sobre o teu comentário, sobre o tema aí, qual é o final ideal, porque daí ficaria melhor. Então, se você quiser comentar,
responde a minha pergunta em um comentário longo, mas não faça vários curtinhos, porque daí é melhor pra mim que seja um comentário longo pra eu reagir. Pra todo caso, tendo dado esse acredito, meus queridos corrais, que devemos falar agora sobre a melhor parte, né, do capítulo, a última cena, que foi a cena do Tougen CC. Foi o Natsu chegando lá, digamos que todo surpreso, todo desesperado, a cara dele, digamos que meio inconsciente, tentando falar com o Natsu, a Hina lá toda séria. Então vamos falar sobre essa cena. Então, basicamente, enquanto o Natsu estava de namorico durante uma semana na América, acontece que o Tougen tá passando por maus momentos. Provavelmente o Tatsuya, por conta de que se foi ele que ligou, foi ele que foi na residência e viu o estado do Tougen CC, pelo menos é isso que eu acho. Afinal, ele deve ter ido atrás do manuscrito, ele viu o Tougen CC talvez desmaiado no chão, não sabemos o dia que ocorreu isso, e daí acontece que provavelmente foi isso. Ele pegou daí, tipo, levou pro hospital, e acontece que ele foi vendo a condição do Tougen CC pode ter piorado, e daí ele decide ligar pro Natsu, como foi mostrado, ele não tem muito tempo. E acontece que daí o Natsu foi falar, a sorte que o Natsu tá no Japão, né? Eu achava que poderia ter sido o gancho pra tirar o Natsu da América, só que acontece que eles decidiram colocar o Natsu durante uma semana pagando de garoto apaixonado. E acontece que a gente vê, realmente, foi muito impactante, foi muito legal, e é uma cena que eu acho que será necessária para a obra, por conta do quê? Então, vamos falar sobre o que eu acho e por que é necessário, por conta de que normalmente as obras que apresentam, digamos que, certo ligação de mestre e pupilo, é legal quando tem esse impacto. Eu posso citar, por exemplo, a que eu mais me recordo agora, maior exemplo, por exemplo, Jiraiya e Naruto. Foi a morte mais impactante de Naruto e uma das maiores dos animes. É uma morte muito triste, é um sacrifício, digamos que traz recordações, então foi algo que fez o protagonista crescer. Posso dizer que, como a gente citou aqui My Hero Academia, se isso acontecer com o Arumaito, o Midoriya vai crescer e muito. Só que sobre isso a gente até pode conversar em outro vídeo, que o foco é do Masseteko Nakanojo. E o que eu tô levando aqui? Por que eu tô comparando essas obras? Por conta de que você pode estar pensando, ah, Haru, mas você citou dois grandes shounens, são shounen, e Doméstico é mais um romance, drama. Só que acontece que ele abordou uma questão de protagonista com um mestre, com um pupilo e mentor. E eu acho que seria necessário para o Natsu acontecer isso. Afinal, fazeria com que ele crescesse mais. Só que como ele iria crescer? Eu acho que ele ia ter um desenvolvimento maior como pessoa, a mais do que ele já tem. E talvez seria o gancho para a escrita voltar. Algo que a gente já vem conversando, algo que eu já venho falando com vocês, algo que vocês já vêm comentando. Eu acharia que a inspiração poderia ser Hina, poderia ser Rui, como também pode ser a morte do Tougen CC um gancho perfeito para criar, para fazer com que retorne o laço de Natsu. Eu acho que seria ideal isso. Imagine, por exemplo, o Tougen CC não terminou o manuscrito e acontece que ele fala, é com você, você é o único que pode terminar, eu confio isso pra você. Imagine que épico, o Natsu deveria terminar o manuscrito do Tougen CC. Seria o gancho, ele iria se pressionar, ele ia ficar desesperado, ia ficar batido, não ia se considerar digno. Daí nesse momento a gente vê o Kiriya Sensei, a gente vê a senpai do Natsu, a gente vê o Tatsuya, a Hina, todos apoiando, consolando, o protagonista tá num momento difícil, tá abatido, perdeu seu mestre. Acontece que daí ele ainda teve essa missão de continuar o manuscrito, terminar a história que o Tougen CC não pôde terminar. Imagine daí ele termina, faz o desfecho da história como deveria ser. Seria perfeito, seria épico. Obviamente, os autores normalmente já sabem como deixar o final pronto da história, né, caso aconteça algo. Só que eu acho que seria legal, tipo, ele deixar essa missão pro Natsu, tipo, termina essa parte da história, porque agora é com você, eu sei que você vai conseguir. Seria muito bonito, muito emocionante, seria Subarashi. Então, poderia ser um gancho para o Natsu voltar a escrever. Digamos que o sacrifício, a morte do Tougen, ele não ter terminado o manuscrito, deixar para o Natsu continuar, para ele finalizar, para que fosse publicado. Eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que seria a maneira mais épica e melhor do protagonista voltando a escrever. Não seria por inspiração em Garota Apaixonada, em Antiga Paixão, seria inspiração pelo mentor dele. Eu acho que era a melhor maneira do Natsu voltar a escrever se fosse pelo Tougen CC. Então isso é meu ponto de vista. Lembrando que há várias formas, eu já abordei em vídeos, que o Natsu pode voltar a escrever. Pode ser por Hina, pode ser por Rui, pode ser por experiências que ele já vem passando, como agora pode ser pelo Tougen CC. Mas me diz aí, o que você acharia disso? Para todo caso, acho que seria necessário, é uma morte de um personagem querido, só que eu quero que crie um impacto, porque fazer uma morte qualquer não adianta. Tem que ser uma morte que mostre que o protagonista realmente sofreu. Por conta de que a obra já é espetacular por apresentar, por desenvolver personagens secundários. Então o Tougen já merece
merece, digamos que ter, digamos, um impacto. E não precisa ser 2 capítulos, faz só um capítulo, mas deixa o Natsu bem abatido, ou no máximo 2, eu gostaria que fosse uns 2 capítulos, sendo honesto. E daí acontece que foi como eu falei, vai ajudar, vai desenvolver o protagonista, ele vai crescer mais ainda. Então, sério, eu acho que seria a melhor coisa de Domestic Konakanojo no momento atual. Eu acho que ia se distanciar um pouco do romance, ficaria numa temática boa, numa parte de drama, como a obra tem isso, como é uma das partes fundamentais. Então, eu realmente tô sendo honesto com vocês, queridos Kohais. Eu queria ver isso. A morte do Tougen fazendo com que a escrita de Natsu volte, a storytelling dele. Pra todo caso, há outras coisas que também nos aproveitamos dessa morte dele, como por exemplo, nossa querida Hina consolando Natsu. Muitos podem estar sem esperança, estavam na batalha até agora, mas meus queridos, o capítulo de número 249 já tinha mostrado que não tinha mais Natsu e Hina. Então se fosse pra ficar com o coração partido, ficasse naquele momento que eu já havia falado. Eu ainda tenho esperança e fé. Por conta do quê? Eu acho que Natsu e Hina é algo que vai voltar agora, porque independente se a Hina for o último chip, ou for um chip que vai ser antes do último chip, que seria da Natsu e Rui, seria ideal, porque eles vão desenvolver um pouco a Hina, vão mostrar ela consolando o protagonista, e faria muito sentido, porque a Hina consolando, digamos que o Natsu frágil, o Natsu cedendo, ele vai cair nas graças dela, e ele nem vai se lembrar da Rui, talvez em algum momento, e depois ele vai se sentir culpado, porque não é da personalidade dele. Só que aconteceu daí, ele cedeu ao amor da Hina, e isso provavelmente tem uma chance alta de acontecer. Se a Hina for inteligente, ela vai ter que se aproveitar disso, porque agora não tem mais uma questão de como ser boazinha. Ao momento que ela poderia ter mostrado seus verdadeiros sentimentos e ter deixado o Natsu, digamos, confuso, era, digamos que há 5, 7, 8 capítulos atrás. Só que agora não tem mais tempo, agora ela tem que pegar ele pra ela, e ela tem que pegar antes que ele fale que ele é apaixonado e que ele e Rui voltarão, porque é o único momento que ela vai poder fazer isso. E como a morte do Tougen CC vai criar um impacto, a gente sabe que o Natsu vai esquecer literalmente da Rui, ele não vai falar dela, ele nem vai pensar nisso na cabeça. Então será o melhor momento para a Hina. Eu acho que, ao meu ver, se vai ter uma volta de Natsu e Hina, será nesse momento. Para todo caso, o que eu posso dizer então sobre essa parte, que eu acredito que já abordei praticamente tudo. Vai ser um grande momento pro Tougen CC, vai ser um grande momento pro Natsu. A gente se aprofunda, fala mais sobre isso no próximo capítulo, porque daí vai ter mais, vai ser o foco do Tougen CC, vão desenvolver ele, daí a gente desenvolve no vídeo também. Mas no momento atual, acredito que é isso o momento, porque fica bem propício, né, abordar isso que é a escrita do Natsu. Eu acho que seria um momento ideal para fazer, ser criado isso. Seria, digamos que, uma ótima ideia para a autora fazer. Digamos que terminar o enredo do seu mentor. Ficaria perfeito. Para todo caso, tendo falado do nosso querido Tougen CC, vamos falar um pouco da Hina e daí eu abordo um pouco de Natsu e Rui. Agora vamos falar mais um pouco da nossa querida wife, da nossa querida Hina, porque muitos de vocês podem estar se questionando e perguntando: o que você vai falar dela, Haru? Então, basicamente, foi uma cena frustrante, né? A cena dela na praia, cheia de lembranças, onde ela e o Natsu já foram. Eu acho que, literalmente, naquele momento ela deve ter lembrado também por que eu não me matei com aquele garoto naquele tempo. Basicamente foi isso. Mas, pra todo caso, sendo mais sério, eu acho que foi muito legal isso, porque ela tá sentindo uma dor, né? E essa dor, de certa maneira, é uma dor que o Natsu sentiu, né? Foi a dor que ele sentiu quando ela partiu o coração dele. Só que naquele momento, ela tava partindo o coração dele para o bem dele, né? Já o Natsu não tá partindo o coração dela para o bem dela. Tá partindo para o próprio bem dele, né? Só que a gente não pode criticar o Natsu, né? Fazer o quê? Foi como foi mostrado. Ele não pode, tipo, usar a gratidão como amor. Ele tem amor por outra garota no momento atual. Ele tinha superado a Hina, então tem esse ponto também. Mas o que eu posso dizer é que é frustrante a gente ver que a Hina tenta esquecer o Natsu. Ela ia tentar jogar os anéis, só que ela ainda não consegue. Ela fica com essas memórias que trazem boas recordações, e isso dói a cada momento, não só para ela, como para a gente que gosta dela. Porque, acima de tudo, eu já disse, eu quero ver a Hina feliz. E isso me deixa muito triste, ver a forma como ela tá sofrendo, ver a forma que o Natsu tá levando isso. Mas uma coisa que eu gostei é que o Natsu, imediatamente, após voltar para a América, ele já mandou mensagem para ela. Ou melhor dizendo, quando ele volta para o Nippon, ele já manda mensagem para ela. Ele falou de toda a situação da Rui, ele entregou o souvenir que ele comprou, e iria falar o que aconteceu com ele e Rui. E nesse momento, provavelmente, o que ele escolheu para o futuro dele. E foi uma parte muito importante, porque ele daria a resposta dele indiretamente, digamos, para a Hina. Afinal, ele sabe dos sentimentos dela, e ele falaria o que vai acontecer com a relação dele. Então, seria um momento que iria acabar com a Hina. E naquele momento, o Tatsuya liga. Então, ela já fala, ó, é o seu editor, melhor você atender, vai que é algo importante. E quando o Natsu ouve que é sobre o Tougen, daí digamos que foi a salvação da Hina. Então, vale dizer que o Tougen CC também foi uma ligação para a Hina, por isso também eu acho que eles decidiram colocar ela junto do Natsu, porque ela já tinha sido introduzida, digamos que o Tougen já tinha percebido
percebido qual foi a inspiração do Natsu para o home dele. Então, basicamente, foi muito legal isso também, porque, digamos que faria muito sentido ela estar, digamos, ao lado do Natsu nesse momento. Faz mais sentido do que a Arui, por exemplo. Eu não lembro se a Arui esteve, ou será que a Arui conheceu o Togen? Bom, me diz nos comentários, que eu não me recordo agora. Mas, pra todo caso, faz muito sentido a Hina, porque ela já conhece pessoalmente o Togen, né? Tem uma intimidade a mais, digamos que a Hina já tá, digamos, sobre a situação, sabe o carinho que o Natsu tem por esse mentor, o mentor, digamos que já sabe tudo da história dos dois. Então, sério, tá perfeito isso. Mas pra todo caso, falando rápido agora, algo que é bem sério, que é sobre o arco das bebidas que eu achava que iria acontecer. Lembram do vídeo passado, quando eu falei que provavelmente poderia ter, digamos, o início de um arco focado em álcool, em sake, envolvendo a Hina? Então, provavelmente a autora já deu a resposta para mim, Haru-senpai, por conta do quê? Ela colocou ali, digamos, basicamente a resposta para quem tinha, digamos, que essa ideia, esse argumento, essa interpretação, essa teoria, por conta que ela, tipo, responde assim, de forma indireta. Basicamente, uma amiga convida a Hina para ir beber, digamos, uma amiga do trabalho, e a Hina fala, tipo, desculpa, hoje eu não vou, eu já fui ontem, eu tô tentando controlar o álcool. Então, essa resposta tem várias interpretações, ao menos duas. Tô tentando controlar o álcool. Podemos dizer que ela já está ficando viciada em sake, podemos dizer que ela já não está conseguindo controlar, podemos dizer que ela está tentando ter isso sob controle, ela gosta de beber demais, por isso que ela tá tendo isso sob controle, então por isso que ela vai evitar? Pode ser um ponto de vista. Digamos que ela tá caindo no vício, mas tá tentando controlar. Outro ponto pode ser mesmo a resposta que, tipo, não vai ter esse arco e por isso já foi colocado. Eu fui beber ontem, por isso eu não vou hoje, porque eu tenho que cuidar, porque eu já estou bebendo demais. Por isso, me desculpe, mas não podemos ir hoje juntas. Então foi a resposta basicamente da autora. Não terá um arco focado nisso. E embora, como eu disse, tenha uma outra interpretação, a gente tem que ficar atento. Pode ser que ocorra? Pode ser que ocorra. Se a autora quiser fazer a Hina sofrer, ela pode fazer isso. Mas pela resposta que já teve, é bem difícil de ter. É tipo aquela possibilidade que eu falei, o arco do sequestro vai ter? Pelo jeito também não vai ter. Mas então esse arco da Hina também não vai ter. Então provavelmente a autora planeja fazer outras coisas. Mas mesmo assim, a gente sempre fica no aguardo, sempre observa tudo. Mas tendo falado sobre isso, vamos falar de outras cenas. Mas acredito que agora devemos falar sobre Rui e Natsu. Por conta do quê? Eu quero aprofundar algo que eu havia falado um pouquinho no começo do vídeo. Não lembro se eu falei, mas para todo caso vou reafirmar agora, que foi a falta de ecchi. Isso é algo que eu acho interessante de levantar um assunto importante, por conta de que vocês podem estar achando, caraca, Haru, você gosta de ecchi mesmo, né? Então, é um gênero que eu acho legal de acompanhar, mas se tem uma história boa, como por exemplo Domestic Konakanojo, ou seja, é um caso raro, mas ainda assim eu gosto de ecchi. E muitos podem estar falando, onde que faltou ecchi, Haru? Por conta de que alguns capítulos bem atrás já teve um ecchi da Hina de Yokata, já teve agora um ecchi da Rui Sem Roupas, um ecchi do Natsu, e acontece que realmente teve esse ecchi, só que eu não tô falando desse ecchi, eu quero ver uma cena de sexo entre o Natsu e a Rui, como foi a que faltou, porque seria o fanservice perfeito para os fãs, e isso não teve. Isso é algo que eu não estou dando a mínima, porque não é o meu chip favorito, mas eu devo levantar esse assunto porque eu tenho que ser justo, eu tenho que falar algo que vocês devem ficar atentos. Por que não colocar? Afinal, os fãs poderiam estar esperando isso. Quem realmente gosta de ecchi, gosta da Rui e queria ver algo envolvendo o casal, digamos que da obra, provavelmente estava desejando, estava na esperança que teria. Por conta de que, na verdade, até já não estava na esperança tanto, porque o capítulo passado deu a entender que seria cortado, porque senão a Kei Sensei ainda tinha mostrado um pouco que daí aconteceria. Mas a gente esperava que tivesse a cena, mas como eu desconfiava do vídeo passado que eu havia falado, pode ser que ela provavelmente fizesse isso, só uma passagem da manhã, a Rui acordando sem roupas e o Natsu também dando a entender o que aconteceu. Era algo que era muito firme que iria acontecer, mas era algo que a gente fica um pouco decepcionado, ou pelo menos ao meu ver. Mas para todo caso, ainda há vários pontos. Por que isso não aconteceu? Eu acho que o maior ponto talvez nem seja a questão de tempo. Eu acho que a obra ainda vai ter alguns capítulos a mais, como eu falei, vai passar de 300. Só que acontece que eu acho que a obra ficou muito madura. Ela ficou num tom mais sério. Desde o começo ela já é, só que ela ficou num tom muito mais com o decorrer do tempo. É uma obra que tem ecchi, digamos, ainda existe o ecchi na obra, só que não da forma como existia no passado, se você notar. E isso acontece, pode ser que a autora queira mudar, pode ser que a autora queira fazer agora só um drama com romance e com pouquíssimo ecchi, pode ser que sim. Não vou criticar, o ecchi não é a coisa mais necessária, mas era uma das coisas que deixava a obra com destaque, porque se for para ter obra de romance, de triângulo amoroso com drama, a gente encontra. Só que tem uma história boa, Domestic Konakanojo, de certo modo tem, embora não desenvolva certas waifus, mas aonde eu quero chegar é que o ecchi faz parte da obra, e mesmo que tire, vá fazendo pouquinhos echis, eu não vou até criticar, mas vou achar meio sacanagem.
Por conta do quê? Porque isso é uma marca da obra. A obra é famosa por conta disso. É por ser uma história adulta, uma história que tem, digamos que uma reflexão legal, uma história que de certo modo provoca emoções da gente e que ainda tem um fanservice gostoso. Então isso que é a obra como completo. E se você tira esse eti, você tira uma parte da obra. Isso, ao meu ver, obviamente, você pode não concordar, mas é o que eu acho. Pra todo caso, vocês entenderam o que eu quis dizer? Falando de eti, realmente eti teve Darui, por exemplo, do Natsu ali, mas eti eu digo entre o casal mesmo. Mas pra todo caso, eu acho que é isso a minha opinião. Eu acho que a obra tá ficando num tom mais maduro e a autora talvez não esteja querendo mais colocar tanto eti como havia no passado. E isso é um fato, afinal a obra já está acabando, já está no final, não é mesmo? Mas como você percebe, às vezes quando o mangá está sendo vendido no Japão, o Blu-ray ainda veio com um cartão, digamos que de presente, digamos que com a imagem das waifus, a Momo, a Miu, a Rui, a Hina, o Natsu, juntos, digamos que uma cena de fanservice. Então a autora ainda coloca, mas pra você ver, é pra divulgar, é pra pessoa comprar o produto, porque tem o cartão. E se você for ver, no mangá dos capítulos, digamos que recentes, não tinha uma cena de fanservice. E na cena que pode colocar um fanservice entre Rui e Natsu, a autora cortou. Pra todo caso, olha, eu acho que a autora tá querendo cortar o eti, minha opinião. Mas, pra todo caso, você que me diz, você acha que é justo tirar o eti agora? Você acha que é justo tirar algo que é a marca da obra de certa maneira também? Me diz aí se você acha que o eti também não é nada necessário e você acha que a história agora só deve ficar no drama e romance. Se você perguntar a minha opinião, você já entendeu ela. Eu acho que vai dar falta. Obviamente, não precisa ser o mesmo eti que havia no passado. A história já tá entrando numa reta mais séria, mais madura, mais final. Só que quando tiver uma cena de casal, coloca o eti. Basicamente, se tiver um romance entre Natsu e Hina, eu não vou querer que seja cortado como foi com Natsu e com Arui. Eu vou querer ver o fanservice completo. Então eu espero que isso aconteça. Pra todo caso, eu acho que era necessário, é minha opinião, eu queria ressaltar isso no vídeo, pode ser que a gente ainda volte a falar sobre isso com o tempo, mas agora vamos falar ainda sobre outras partes que são importantes. Acredito que agora devemos abordar a parte realmente interessante, que é a parte que, de certa maneira, eu vou ter que criticar o Rui mais uma vez, porque, me desculpa aí, mas é difícil, porque ela basicamente fala: eu sei que você quer que a gente fique junto, mas por favor, espere mais um pouco, fica apagando de gado mais um pouco, fica partindo o coração da Hina mais um pouco, por favor. E acontece que o Natsu, eu mal posso esperar para fazer isso, basicamente foi isso a resposta. Porque é uma cena que me dá raiva. Eu já tô frustrado com isso. Eu já tô ficando saturado de Rui e Natsu. E não importa se é uma droga de melhor casal. Vocês sabem que eu sei. Quando é necessário, eu falo, eu considero, eu mostro os pontos do porquê eles são o melhor casal. Mas não é por isso que eu não vou ficar passando pano. Eu vou criticar e vou xingar se eu achar necessário. Porque eu já tô de saco cheio da Rui, pra ser honesto. Porque falei que gosto dela, mas não é porque eu gosto que vou ficar elogiando e exaltando ela toda hora. Porque, olha, isso aí da Rui, basicamente, foi uma cena que dá raiva. Afinal, a gente vê que o cara, poxa, ele ajudou ela, ele foi pra América, ele se declara. E ela fala tudo isso, de certa maneira, eu acho que ela tá correta. Porque uma relação à distância é algo difícil, é algo que é muito raro. Quem tem relacionamento à distância, meus parabéns, porque não deve ser fácil. Afinal, tem várias situações que você tem que superar. Você às vezes tem que ter uma confiança extrema, você tem que realmente amar a pessoa. E é isso, eu acho que é confiança e paixão, é isso que você pode ter. Porque a gente viu que Natsu poderia ter ciúmes, Rui poderia ter ciúmes um do outro. E acontece que acho que foi por isso que a Rui pensou também. Acontece que ela ficou mais madura. E ela fala, né, pro Natsu, que ela quer terminar o treinamento dela, ela quer voltar para o Nippon, e do jeito que está aparecendo, ele sempre está fazendo tudo por ela, e acontece que ela quer mostrar que ela também se importa com ele, então ela pergunta se ele pode esperar mais um pouco, e acontece que ele fala que mal pode esperar. Então é uma cena que, de certa maneira, eu acho que tem seus pontos positivos. A Rui foi madura, ela foi correta no que ela falou, porque um relacionamento à distância, eu acho que só traria mais problemas, como já estava sendo no começo, que foi o término deles. Só que eu acho que também não tem como não criticar o Rui, porque de certa maneira, poxa, o cara foi, ele tava apaixonado, ele ajudou você e você ainda fala isso pro garoto. É uma cena que dá raiva, me desculpa, eu reconheço os pontos positivos, mas critico a Rui ao mesmo tempo. Mas pra todo caso, o que você achou dessa cena? Me diz aí nos comentários, meu querido, minha querida Kohai, jovem. Mas pra todo caso, acredito que eu já falei tudo basicamente que eu queria, por conta do quê? Porque vemos que foi mostrado daí a cena da Hina, ela fez a reunião dela, foi algo que eu já falei, que ela tá tentando cortar o álcool. Daí ela recebe a mensagem do Natsu, daí o Natsu recebe a ligação lá do Tatsuya, acho que esse é o nome do editor. Daí eles vão lá, o Tougen acorda e o capítulo acaba assim. Então basicamente foi esse mais o final daí do capítulo. Acredito que eu abordei praticamente quase tudo ali dessa cena que eu queria ressaltar. Sem dúvidas, meus queridos Kohais, acredito que ressaltei tudo que eu queria sobre
sobre o capítulo de número 253 de Domestic Nakanojo. Foi um bom capítulo, foi um capítulo que eu posso colocar como bom. Eu não vou falar que foi mais que isso, não vou criticar, xingar ele, só foi um capítulo bom e digamos que o Arexo e o Tougen CC estão carregando nas costas a obra nos capítulos mais recentes. Posso dizer que o Arco da América, quem carregou foi o Arexo, toda a cena que ele apareceu ele conseguiu roubar o holofote, então ele conseguiu carregar o Arco da América, agora vai ser o Tougen CC, então é incrível, né, como personagem que é considerado secundário de certa maneira, consegue ter um ótimo desenvolvimento e consegue carregar a obra, sendo que o casal principal, o triângulo amoroso principal não tá conseguindo fazer algo que cative. Minha opinião. Pra todo caso, o que eu posso dizer? Acho que a obra já tá chegando num ótimo desfecho para o arco do Tougen CC. Acredito que um arco que é o próximo é o suficiente, ou melhor dizendo, um capítulo é o suficiente para abordar tudo que tem que colocar do Tougen, do Natsu. Vai ser muito interessante isso, porque finalmente, né, a gente vai ver, digamos que essa despedida realmente. Eu não acho que vão deixar ele vivo. Ainda vai ter uma morte necessária e provavelmente é a única morte que talvez crie um impacto na obra para o protagonista. Afinal, não vou matar o pai do protagonista. Afinal, não vou matar o amigo do protagonista. Afinal, não vou matar, digamos que uma waifu da obra. Então, basicamente, ficou pro Tougen CC ser, digamos que a parte que vai fazer o Natsu amadurecer mais ainda. Para todo caso, o que eu posso dizer seria um ótimo motivo para a Hina, digamos, ficar mais próxima dele. Já ressaltei isso ao longo do vídeo, não vou ficar me repetindo, ao menos nesse finalzinho. E acontece que para concluir, o que eu posso falar com vocês? Lembra do vídeo passado, ou dos vídeos passados que eu falei? Rui será sequestrada? Então, pelo jeito não vai ter sequestro, pelo jeito o fim lá daquele cara que odiava ela foi aquilo mesmo, ele foi morto lá pelaquela gangue lá de americanos. Foi algo bom, pelo menos acabou o foco na Rui de certa maneira, então não tem mais o que aprofundar nela. Agora a Hina provavelmente deve ganhar o destaque, porque se tiver arco de sequestro, quem vai salvar a Rui? Então provavelmente não vai ter esse arco não. Então acredito que agora o foco vai para nossa querida Onesan, nossa querida rainha, e talvez ela console o Natsu, ou talvez eles tenham uma conversa franca que parta corações, ou talvez ela seduza Natsu e Natsu caia. Para todo caso, a gente vai ter que esperar agora para saber mais disso. Mas se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Nakanojo? Para o próximo capítulo, meu querido Kohai, minha querida senhorita, eu acredito que a gente deve aguardar muita emoção, por conta de que se a autora, ela sabe fazer um jeito que emociona. Tem vários capítulos que ela consegue fazer o nosso coração partir e lágrimas surgirem. Então eu acredito que o próximo vai ser um desses, a gente vai ter que pegar lencinho, a gente vai quase chorar aqui conversando, eu com vocês, vocês comentando. Então provavelmente o próximo capítulo é o capítulo de partir nosso coração, e dessa vez não no romance, mas sim com a despedida de um mentor e de seu pupilo. Isso é o que eu espero que aconteça e é o que eu acho que seria a melhor maneira para a obra aprofundar um crescimento a mais. Para todo caso, eu acredito que é isso que a gente pode falar, por conta de que o próximo capítulo eles devem focar no Natsu conversando com o Tougen falando algo para o Natsu, talvez alguns conselhos, talvez para a vida, para o amor, para a profissão, para ele voltar a escrever, para storytelling, a habilidade dele. Então a gente vai ter que aguardar, mas como eu disse, colocar o Natsu, digamos que construindo, ou melhor dizendo, continuando uma obra que o Tougen CC deixou inacabada, seria perfeito. Mas para todo caso, a gente vai ter que esperar o próximo capítulo. Mas uma coisa eu garanto, lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Domestic Nakanojo. Mata, né?